Olá, eu sou o professor Pierre e a gente continua o nosso estudo 3 sobre avaliação do ambiente interno. E esse é o segundo vídeo do estudo. Nesse vídeo a gente vai tratar especificamente do modelo VRIO. No vídeo anterior a gente viu uma contextualização sobre a avaliação do ambiente interno, viu por que ela é importante, que tipo de outras informações ela pode nos proporcionar complementarmente à avaliação do ambiente externo. A gente viu também a teoria por trás da avaliação do ambiente interno, que nós estamos utilizando nesse estudo, que é a visão baseada em recursos. E agora a gente vai ver um modelo que utiliza da visão baseada em recursos para analisar recursos e capacidades da organização, tentando identificar aqueles que potencialmente são fontes de vantagem competitiva, principalmente vantagem competitiva sustentável. Só para a gente se localizar então no nosso estudo, então no vídeo 1 a gente viu a contextualização e a visão baseada em recursos da empresa, ou seja, os itens 1 e 2. Neste segundo vídeo a gente vai ver o item 3, que é o modelo VRIO, e no terceiro vídeo a gente vai ver a questão da imitação e a dinâmica competitiva em um setor e as implicações da visão baseada em recursos. Vamos lá então para o nosso item 3, o modelo VRIO. Ele é uma ferramenta de análise baseada na visão baseada em recursos. Essa estrutura que a gente vai apresentar aqui nesse vídeo, ela é uma forma de examinar os recursos e capacidades da organização para verificar se um determinado recurso tem probabilidade, tem possibilidade, potencialidade de ser ou não uma fonte de vantagem competitiva. Neste modelo, 4 critérios devem ser atendidos para que o recurso seja uma potencial fonte de vantagem competitiva. E esses 4 critérios dizem respeito ao valor do recurso, à raridade do recurso, à imitabilidade do recurso e ao fato da organização estar ou não organizada de forma a aproveitar esse recurso que tem valor, que é raro no setor de atuação da organização e que é difícil de imitar pelos concorrentes. E aí, então, essa estrutura ela vai possibilitar a gente tirar conclusões sobre vantagem competitiva com base na resposta a 4 perguntas, que são, em relação ao valor, se o recurso permite que a empresa explore uma oportunidade ambiental e ou neutralize uma ameaça do ambiente. Em relação à raridade, se o recurso é controlado atualmente apenas por um pequeno número de empresas. Em relação à imitabilidade, se as empresas sem o recurso enfrentam uma desvantagem de custo para obtê-lo ou para desenvolvê-lo. E, finalmente, em relação à organização, se outras políticas e outros procedimentos da empresa estão organizados para dar suporte à exploração de seus recursos que são valiosos, raros e custosos de imitar. Se a empresa então possui recursos que são valiosos, raros, onerosos de imitar, e se ela está organizada para explorar esses recursos, então ela pode ter uma expectativa de obter vantagem competitiva sustentável. Ou seja, se a resposta àquelas 4 perguntas for afirmativa, então a empresa pode, com uma certa certeza, esperar obter uma vantagem competitiva. É lógico que a organização vai ter muitos recursos que atendem a alguns, mas não a todos os critérios. Essas
implicações de atendimento parcial de alguns recursos, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Especificamente aplicando, então, a ferramenta. Essa estrutura ou essa ferramenta, ela é aplicada recurso a recurso e não a empresa como um todo. Por exemplo, se uma empresa buscou ajuda para analisar sua proposta de introdução de um novo produto, por exemplo, um novo dispositivo pessoal de música digital, esse modelo pode ser aplicado à capacidade de design da empresa, à capacidade de marketing, à capacidade de distribuição, à localização geográfica, ao produto proposto em si e assim por diante. Essa análise ela vai ajudar a destacar quais desses recursos, se houver algum, podem ser fontes de vantagem competitiva. Importante, essas perguntas elas são feitas no sentido comparativo, ou seja, a gente tem que levar em consideração o contexto competitivo da organização. Por exemplo, o recurso é valioso no mercado onde está sendo usado ou está sendo planejado para ser usado, dados os recursos das outras empresas, das empresas concorrentes. Outra questão, o recurso é raro neste mercado, ou seja, eu tenho que ter sempre uma visão externa, porque essas perguntas elas são, como eu falei antes, elas são respondidas num sentido comparativo, ou seja, eu olho para a minha organização e olho também para o ambiente onde ela está inserida. Na sequência agora a gente vai ver cada uma das questões relativas ao modelo VIL. Questão do valor, da raridade, da imitabilidade e da organização. Iniciando, logicamente, na questão do valor. Relembrando a nossa pergunta, o recurso permite que a empresa explore uma oportunidade ambiental e ou neutralize uma ameaça do ambiente? Então, essa pergunta ela visa determinar se o recurso é, do ponto de vista estratégico, relevante ou não. Logicamente, há um custo para a empresa de se manter qualquer recurso e não receber nenhum benefício por ele. Que, logicamente, supere o custo de manutenção desse recurso. Então, a empresa, se o custo de manutenção do recurso ele é maior do que o benefício que a empresa recebe por ele, certamente esse recurso tende a levar a algum tipo de desvantagem para a empresa. Se a empresa receber um benefício que supere o custo de manutenção do recurso, a gente pode concluir então que o recurso é valioso e poderia, portanto, ser uma fonte potencial de vantagem competitiva. Aplicar a análise da cadeia de valor, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, para identificar os recursos e capacidades de uma empresa, ela pode ser uma ferramenta bastante interessante, porque a cadeia de valor permite que a gente tenha uma visão geral da empresa. Então, na teoria, o recurso, a questão é se o recurso habilita a empresa a explorar uma oportunidade externa ou neutralizar uma ameaça externa. Na prática, a gente quer saber se o recurso provoca um aumento de receita, uma redução de custos ou uma combinação de ambos. E aí, então, uma das formas que a gente pode utilizar para identificar os recursos da organização e o valor desses recursos é utilizar o modelo da cadeia de valor. Aqui na tela vocês veem um dos inúmeros modelos de cadeia de valor que existem disponíveis. É um modelo bastante simples, linear, mas ele é adequado para aquilo que a gente precisa no momento. O que é a cadeia de valor de uma empresa? É o conjunto de atividades de negócio nos quais ela se envolve para desenvolver, produzir, comercializar seus produtos e serviços.
Cada etapa da cadeia de valor requer a aplicação e integração de diferentes recursos e capacidades. Então, a gente vê aqui várias etapas da cadeia de valor. Olhando essa figura, então, a gente vê, né, uma série de atividades que são necessárias para a criação de valor e, como eu mencionei, cada uma dessas atividades requer recursos e capacidades específicos. Uma vez analisado se o recurso ou a capacidade possui valor para a organização, a gente passa então para a questão da raridade. Tendo estabelecido então que um recurso é valioso, a gente se volta a nossa atenção para a questão da raridade. Relembrando então a nossa pergunta, né? A gente quer saber aqui se o recurso é controlado atualmente apenas por um pequeno número de empresas. Então estamos interessados em saber se um determinado recurso é raro o suficiente para criar uma diferença entre a empresa que nós estamos analisando e os seus concorrentes, de forma que a nossa empresa perceba alguma vantagem com essa diferença. Essa questão ela está ligada então à suposição de que da heterogeneidade de recursos, uma das premissas que a gente analisou da visão baseada em recursos. Para ver alguma vantagem em ter um recurso, ele deve criar diferenças entre essas empresas. E essas diferenças, logicamente, devem trazer algum valor para a empresa que os possui. Então, se um recurso não é raro, deve-se observar uma dinâmica de concorrência perfeita, ou seja, não temos uma vantagem competitiva e também não temos lucro acima da média. Ainda, um recurso ele deve ser suficientemente raro para que uma concorrência perfeita não se estabeleça. Não necessariamente apenas uma empresa tem que ser detentora de um determinado recurso, mas pode haver outras empresas que possuam o recurso, mas mesmo assim uma certa escassez, né? Ou poucas empresas, de forma ainda a haver uma escassez. Alguns pontos importantes em relação ainda à raridade. Alguns recursos da empresa que são valiosos, mas não são raros, ainda são importantes. Por exemplo, sistemas telefônicos. Eles trazem algum valor para a organização ou os sistemas de tecnologia da informação, de uma forma geral, eles trazem algum valor para a organização, mas, de uma forma geral, não são raros. Um recurso pode ser raro, mesmo se mais de uma empresa o possuir, como a gente falou agora há pouco. A verdadeira questão é: o recurso é raro o suficiente para que a empresa obtenha alguma vantagem por ela ter esse recurso? E um outro ponto é que um recurso é considerado raro se poucas empresas possuírem o recurso, que uma concorrência quase perfeita não seja observada. Uma boa maneira de se saber se um recurso é raro é ver se a empresa pode cobrar um preço maior pela produção desse recurso. Por exemplo, se a gente examinar a reputação das motocicletas da Harley-Davidson, a gente vai descobrir que elas são capazes de cobrar um preço por suas motocicletas, né? A empresa é capaz de cobrar um preço por suas motocicletas, embora outros fabricantes de motocicletas daquele tipo também ofereçam máquinas semelhantes. Ou seja, existe algo por detrás dessa tela que permite à empresa cobrar um preço maior. E esse algo que está relacionado a recursos, que são recursos e capacidades, esse algo ele proporciona valor para a empresa e ele é relativamente raro no setor. Comparativamente, então, né, se os recursos de uma empresa são não valiosos, ou seja, eles não possuem valor, a empresa pode esperar então uma desvantagem competitiva.
Se eles são valiosos, mas não são raros, a empresa pode esperar uma paridade competitiva. Agora, se eles são valiosos e raros, a empresa pode esperar uma vantagem competitiva, desde que eles sejam difíceis de imitar, e aí essa vantagem competitiva torna-se uma vantagem competitiva sustentável e a organização esteja devidamente organizada para utilizar esse recurso. Por exemplo, um recepcionista de hotel que é rude com os clientes pode ser um recurso sem valor. Esse funcionário, por exemplo, ele pode realmente afastar as pessoas do hotel. Recursos que são valiosos, mas não são raros, por exemplo, telefones, computadores, algumas práticas comuns da área de gestão de pessoas, matérias-primas, aço e assim por diante. Matérias-primas de uma forma geral. Recursos valiosos e raros, por exemplo, capacidade na área de marketing, uma carteira de clientes robusta, fidelidade e reputação e assim por diante. O que vai dizer se esses recursos valiosos e raros podem proporcionar uma vantagem competitiva sustentável é a questão da imitabilidade. A nossa pergunta aqui é: as empresas sem o recurso enfrentam uma desvantagem de custo para obtê-lo ou desenvolvê-lo? Então, manter a raridade de um recurso é a chave para a obtenção de vantagem competitiva sustentável. Se as empresas concorrentes podem adquirir um recurso valioso e raro, a vantagem de possuir esse recurso vai se dissipar rapidamente. O grande problema aqui é o custo da imitação. Uma empresa pode esperar manter sua vantagem competitiva se outras empresas enfrentarem uma desvantagem de custo ao adquirir ou desenvolver um determinado recurso que é valioso e raro. Então, a vantagem competitiva temporária de recursos valiosos e raros será sustentável somente se os concorrentes tiverem desvantagem de custo ao imitar esses recursos. Uma desvantagem de custo significa que uma empresa concorrente enfrentaria um custo tão alto para adquirir o recurso que não valeria essa aquisição ou esse desenvolvimento. Por exemplo, suponha que uma empresa enfrenta um custo de 100 mil reais para adquirir um determinado recurso. O que a empresa pode esperar vender a partir do uso desse recurso, se for de 85 mil reais, seria algo irracional a aquisição desse recurso. Ou seja, o benefício do uso do recurso ele tem que ser maior do que o seu custo de aquisição. Recursos intangíveis são geralmente mais difíceis de imitar, tá? Isso é uma grande chave na área de gestão estratégica, especificamente na avaliação de recursos e capacidades. Recursos intangíveis geralmente são mais difíceis de imitar e, portanto, são mais prováveis de serem fontes de vantagem competitiva sustentável. Pacotes de recurso, ou seja, recursos que são utilizados de forma combinada, também são mais difíceis de imitar do que um recurso único. Uma vantagem competitiva sustentável não significa que a empresa terá vantagem indefinidamente. Isso significa que a empresa terá uma vantagem apenas até que o recurso seja imitado por outras empresas, especificamente seus concorrentes. Nesse ponto, então, a gente tem uma tendência a uma competição quase perfeita do ponto de vista competitivo, né? Nesse ponto, a vantagem, então, vai desaparecer. Logicamente que as empresas tentarão vigorosamente imitar os recursos que estão gerando vantagem competitiva em seus concorrentes. Os gerentes, então, devem ficar atentos para se antecipar a essas tentativas de imitação de recursos valiosos e raros. Mais uma vez, recursos intangíveis costumam ser mais onerosos de imitar do que os tangíveis. Por exemplo, o estilo Harley-Davidson pode ser facilmente imitado, mas não a sua reputação.
Quais são, então, os custos de imitação que a gente normalmente encontra? A gente pode dividir eles em 4 categorias: condições históricas únicas, ambiguidade causal, complexidade social e patentes. Essas fontes de custo, então, elas são examinadas com o objetivo de ajudar os gestores das organizações a compreender e explorar esses custos. Se uma empresa está protegida pelos altos custos de imitação que os concorrentes enfrentam, então a empresa pode esperar ter uma vantagem competitiva sustentável no setor que ela atua. Vamos analisar então cada um desses 4 tipos de custos de imitação. Condições históricas únicas. As empresas que tentam imitar os recursos que surgiram por causa de condições históricas únicas podem enfrentar, então, desvantagens de custos substanciais. 2 tipos de desvantagens de custos estão associadas a condições históricas únicas. A primeira é vantagem do pioneiro. A fidelidade à marca e a participação do mercado, por exemplo, são difíceis de superar. Ou seja, empresas que foram pioneiras em um setor, elas podem ter adquirido mais fidelidade dos clientes por terem sido as primeiras e podem também ter aberto uma fatia de mercado, ter abocanhado uma fatia de mercado maior. A segunda condição é a dependência do caminho, que se refere ao fato de que o desenvolvimento de um determinado recurso ele pode depender fortemente da existência de outros recursos antes do recurso desejado, ou seja, ele foi desenvolvido de uma forma histórica, ou seja, ele foi desenvolvido ao longo do tempo e isso representa um custo alto porque as organizações têm uma dificuldade gigantesca de tentar recriar essas condições históricas. Por exemplo, se uma determinada organização teve a sua expansão lastreada, por exemplo, num conflito internacional ou num evento maior, e depois dessa expansão ela continuou utilizando os recursos que ela desenvolveu nessa época para obter vantagem competitiva, para os concorrentes existe um custo alto de imitar esses recursos. Por quê? Porque eles estão baseados numa dependência histórica ou na dependência do caminho que essa organização trilhou. O segundo tipo de custos de imitação se refere à ambiguidade causal. Uma empresa, por exemplo, pode enfrentar uma desvantagem de custo na aquisição de recursos que são valiosos e raros, porque não está claro para a empresa exatamente quais recursos precisam ser imitados para se obter o efeito desejado. Ou seja, eu olho para o meu concorrente, observo que ele tem vantagem competitiva, identifico alguns recursos que eu suspeito que são fonte de vantagem competitiva para o meu concorrente, mas eu não tenho certeza de quais recursos de fato estão ligados à vantagem competitiva que ele obtém. Então, os concorrentes eles podem observar facilmente o resultado da interação entre vários recursos, mas saber exatamente como duplicar essa interação pode ser uma coisa bastante difícil. Então, essa correlação causal entre recurso e vantagem competitiva, ela pode não ser claramente entendida, porque os recursos, os conjuntos de recursos, eles confundem essas relações causais. Um terceiro custo de imitação diz respeito à complexidade social, que pode criar uma desvantagem de custo para uma empresa que tenta imitar um recurso valioso e raro,
porque o recurso desejado pode ser o resultado de um conjunto de fatores de relações sociais complexas. Duplicar esses relacionamentos sociais pode ser extremamente caro ou até mesmo impossível. Então, essas relações sociais vinculadas a recursos podem ser tão complexas que os administradores não conseguem realmente gerenciá-las ou replicá-las. Alguns recursos e capacidades são gerados em parte a partir da interação entre dois ou mais indivíduos dentro da organização. Esses recursos e capacidades também são influenciados pelo ambiente organizacional dentro da empresa. Tentar recriar todo esse conjunto de interações sociais, esse ambiente, é muito caro e às vezes se torna às vezes até impossível. Mesmo se a gente contratar os criadores desses recursos, como se fosse uma tecnologia de uma empresa, pode não ser suficiente para imitar o recurso. Além disso, um suposto imitador pode ter que pagar tanto para atrair esses, digamos assim, criadores de recursos que os benefícios podem não ser mais altos do que os custos. Por exemplo, olho para o departamento de vendas e vejo que o departamento de vendas de uma outra empresa, né? Olho para o departamento de vendas de um concorrente e vejo que o departamento de vendas desse concorrente ele tem resultados muito bons. E imagino que esse departamento ele é uma fonte de vantagem competitiva para a organização. Começo a contratar os vendedores dessa organização, faço propostas melhores e percebo que eu não obtenho o mesmo resultado. Então, uma das questões importantes aqui é o identificar o que é efeito e o que são, né? O que são efeitos e o que são causas de vantagens competitivas. Então, talvez a fonte de vantagem competitiva não é exatamente os vendedores, mas o conjunto de vendedores, a interação deles com os demais departamentos, o suporte dos demais departamentos da organização, a flexibilidade dos processos que faz com que os vendedores possam atender melhor os clientes e uma lista enorme de coisas que a gente pode sugerir aqui. Então, essa complexidade social torna muito difícil a imitação dos recursos de uma empresa por outra. E, finalmente, a questão das patentes. Elas ajudam a criar desvantagem de custo para os imitadores, mas não são uma proteção rígida. Um problema para aqueles que buscam uma patente é que informações potencialmente sensíveis, por exemplo, de uma tecnologia, têm que ser divulgadas para a obtenção dessa patente. Essas informações podem ser úteis, então, para que outras pessoas que estejam desenvolvendo o produto ou uma solução semelhante acabem fazendo uma imitação ou um produto ou uma tecnologia ou uma solução substituta sem necessariamente fazer uma quebra de patente. Outro problema é que para os detentores de patentes, é que a patente deve ser executada se outros decidirem infringir a patente. Por esses motivos, algumas empresas optam por um segredo comercial em vez de fazer o depósito de uma patente. Os segredos comerciais oferecem um nível diferente de proteção, mas há pouco ou nenhum requisito de divulgação, pelo menos a princípio. As patentes elas podem criar uma desvantagem de custo para imitação, mas o detentor da patente pode ter que gastar recursos adicionais, então, para impor essa desvantagem de custo. Em alguns setores, logicamente, as patentes tendem a funcionar bem, por exemplo, o setor farmacêutico. Então, patentes podem ser uma faca de dois gumes. Oferece um período de proteção, se a empresa é capaz de defender seus direitos de patente. 2, a revelação obrigatória de informações detalhadas pode, na verdade, reduzir o custo de imitação, bem como o tempo requerido. Assim, se os recursos de uma empresa são
valiosos, raros, mas não são onerosos de imitar, a gente vai ter uma vantagem competitiva sustentável. Agora, se esses recursos são valiosos, raros e onerosos de imitar, a gente vai ter uma vantagem competitiva sustentável, se e apenas se a organização estiver devidamente organizada para utilizar esses recursos. E a questão da organização, então, é o nosso próximo item do modelo VRIO. A lógica, então, por trás da questão da organização é simplesmente que uma empresa deve ser adequadamente organizada, no sentido de alocação de recursos, para ser capaz de explorar a vantagem competitiva que é decorrente de recursos e capacidades valiosos, raros e caros, né, difíceis de imitar. É concebível, então, né, que uma empresa que possa ter um recurso valioso, raro e caro de imitar e nunca obter uma vantagem competitiva, pode ser que isso seja por causa de uma organização inadequada. A organização que a gente está tratando aqui se refere às estruturas e relatórios da empresa, sistemas de controle de gestão formais e informais, políticas de contratação e retenção de talentos, políticas de remuneração e uma série de outras questões relativas à organização. Essas características do termo organização de uma empresa influenciam fortemente os incentivos e as motivações dos colaboradores. Ainda essas características relativas à organização podem não ser fontes de vantagem competitiva por si só, mas elas complementam outros recursos e capacidades da organização. Por exemplo, uma estrutura de relatório que permite que as informações fluam dos vendedores de volta para os engenheiros de projeto de produto pode ser crítica para se obter vantagem competitiva. Uma empresa poderia, por exemplo, ter um conjunto de recursos que permitisse à empresa oferecer um produto comparável aos produtos dos concorrentes, ou oferecer um produto melhor aos produtos dos concorrentes. Se essa empresa tiver uma estrutura de relatórios mais eficiente do que os concorrentes, ela pode ser capaz de alterar o pacote de recursos que ela possui para oferecer um produto superior. Assim, a estrutura de relatórios da organização complementaria os demais recursos dela e permitiria que ela obtivesse vantagem competitiva superior do ponto de vista do seu produto. Então, a questão aqui é: as outras políticas e outros procedimentos da empresa estão organizados para dar suporte à exploração de seus recursos valiosos, raros e custosos de imitar? E então, quando a gente fala de estruturas e mecanismos de controle de uma empresa, a gente está dizendo que eles devem então estar alinhados de forma a propiciar às pessoas a capacidade e incentivo para explorar os recursos disponíveis. Quando nós falamos de organização, a gente está tratando especificamente de 3 dimensões: as estruturas formais e informais de reporte, os controles gerenciais formais e informais e as políticas de comunicação. Essas características da organização, elas permitem um fluxo de informação importante que possibilita a organização melhor uso dos seus recursos e capacidades. Por exemplo, nas recentes operações militares que a gente observa assim, de grande escala, uma das primeiras coisas que um exército invasor faz é interromper o fluxo de informações e relatórios. Isso já nos dá uma sugestão do quão importante são tais características para o sucesso estratégico. Tais estruturas e mecanismos de controle complementam os recursos
de outras empresas e juntos podem ajudar uma empresa a obter vantagem competitiva sustentável. Finalmente, então a gente tem uma comparação entre diferentes tipos potenciais de recursos. Por exemplo, recursos que não são valiosos, recursos que são valiosos, mas não são raros, recursos que são valiosos, são raros, mas não são onerosos de imitar, e recursos que são valiosos, raros e são onerosos de imitar e são explorados pela organização porque ela está devidamente organizada. Então, na primeira linha, um recurso não é considerado valioso. Qual é a implicação? Uma desvantagem competitiva. Na segunda linha, o recurso é valioso, mas não é raro. Qual é a implicação? Uma paridade competitiva. Na terceira linha, o recurso ele é valioso, ele é raro, mas ele não é oneroso de imitar. Logo, a implicação competitiva é uma vantagem temporária. E na quarta linha, o recurso é valioso, é raro, é oneroso de imitar, a organização está devidamente organizada para utilizar esse recurso, a implicação competitiva é, então, uma vantagem sustentável. A questão da organização a gente pode considerar como uma questão de ajuste, né? Por isso que a gente tem aqui o sim na parte inferior e o não na parte superior. Porque a organização pode ter um recurso valioso, raro, oneroso de imitar, mas não está devidamente organizada para explorar esse recurso, ou estar parcialmente organizada para explorar esse recurso. Quanto mais a organização está organizada para explorar um recurso que é valioso, raro e oneroso de imitar, mais a gente espera, do ponto de vista econômico, né, que ela obtenha lucros acima do normal. Esses recursos que são valiosos e raros, eles podem ser também chamados de competência distintiva, que pode ser sustentável ou não, em função dos custos de imitação para outras organizações. Vocês também vão encontrar isso na literatura. E com esse comparativo, a gente fecha o modelo VRIL. No nosso próximo vídeo, a gente inicia com a questão da imitação e dinâmica competitiva em um setor, porque a gente já pode perceber o quanto a imitação é o fator chave para identificar se a gente vai ter uma vantagem competitiva sustentável ou não. E, em resumo, aplica-se então o modelo VRIL, comparando cada um dos recursos e capacidades de uma organização em termos de valor, raridade, imitabilidade e o quanto a organização está ou não preparada para explorar esse recurso. Um cuidado bastante grande que a gente tem que ter nessa análise, e que eu já falei antes, é a questão de causa e efeito. Por exemplo, eu tenho um bom departamento de design na empresa, né? Então, eu tenho um departamento que produz designs dos meus produtos que são bem aceitos no mercado. Esse departamento ele é o recurso em si ou ele é efeito de um conjunto de recursos? Quanto mais em profundidade eu fizer essa análise, maior a chance de eu identificar recursos que são de fato propulsores ou conjuntos de recursos que são de fato propulsores daquele efeito e, consequentemente, são potenciais geradores de vantagem competitiva. Em teoria, isso é bastante simples,
mas a gente sabe ou imagina que essas análises são relativamente complexas e exigem tempo e experiência. Então, no próximo vídeo, a gente continua com o nosso item 4 do estudo 3, sobre avaliação do ambiente interno, e vamos tratar então da imitação e dinâmica competitiva em um setor. Nos vemos então no nosso terceiro e último vídeo desse estudo. Até mais!